Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí resolver mais uma questão do Enem? Acompanhe a leitura. Uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura. Olha, para quem gosta de cozinhar sabe que essa forma aqui é muito comum, não é verdade? Muito bem, o que será que nós vamos ter que fazer com ela? Nela, identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são um tronco de cone e um cilindro, um cone e um cilindro, um tronco de pirâmide e um cilindro, dois troncos de cone ou dois cilindros. Primeiro, quais são as duas figuras que nós estamos falando? Olha, só pode ser essa figura central, aqui que eu estou fazendo de verde. E qual é a outra figura que está sendo representada aqui, que nós estamos comentando? É o formato externo da forma, certo? Que é esse formato grandão. Muito bem. Aí você pode estar se perguntando, qual é o formato dessa forma? Aliás, é isso que a pergunta está querendo saber. Muito bem. É um cilindro, pessoal? Isso aqui tem o formato de um cilindro? Vamos comparar. Como é um cilindro? Um cilindro eu vou ter o quê? Duas bases iguais. E, deixa eu fazer aqui, estou tentando fazer o desenho de um cilindro assim o melhor possível. Eu vou vir aqui, duas bases iguais. E geralmente o cilindro é reto, não é verdade? Mas pode ser que nós tenhamos aí um cilindro inclinado. Isso não é um dos maiores problemas, eu posso ter um cilindro inclinado. Mas olha só, vamos olhar essa figura de dentro. Ela tem cara de um cilindro? Não. Olha só, a base aqui em verde é bem maior do que essa base aqui em cima. E essa figura grandona? Também não. Olha, se nós formos ver, essa base dessa figura aqui em cima, que eu estou passando de roxo, é muito maior do que a base da figura aqui de dentro. Então não é um cilindro. Vamos voltar nas alternativas. Eu tenho aqui, ó, um cone e um cilindro. Você já viu que nenhuma das duas é um cilindro, cai fora. Dois cilindros, não. Dois troncos de cone, um tronco de pirâmide. Isso aqui tem cara de pirâmide? Uma dessas duas figuras tem cara de pirâmide? Não, né? Já viu alguma pirâmide assim, com uma base redonda? Não. Então, essa aqui já vai pro brecho. Então, quais são as alternativas que sobraram? Dois troncos de cone, um tronco de cone e um cilindro. Bem, a gente já viu que não tem nenhum cilindro, então corta ela fora. Então, sobrou quem, na verdade, como alternativa? Dois troncos de cone. Mas, aliás, o que é um tronco de um cone? Pessoal, a ideia é muito simples. Deixa eu apagar aqui esses riscos que eu fiz, porque eu vou utilizar essa figura para explicar o que é o tronco de um cone. Você já viu um cone? Essa é a pergunta que eu tenho para te dizer. Se você nunca viu um cone, pensa em um funil. Ou então naquele negocinho de plástico que todo mundo usa para passar café em casa. Quando vai fazer lá na chaleira, enfim, esquenta a água numa caneca, vai passar o café. Aqui ele tem um formato de um cone, certo? Claro, não é um cone perfeito o formato daquilo, mas lembra um cone. E como é que é a principal característica de um cone? Ele é pontudo, não é verdade? Então vamos pegar aqui, ó. Como seria um cone? Eu vou prolongar aqui esse desenho para a gente ver como é que seria um cone. Olha só, pessoal. Um cone ele seria pontudo e, nesse caso, ele seria grande, não é verdade? Olha só como ficaria o comprido do meu cone. O que aconteceu? O que é um tronco de um cone? É justamente, ó, não vou usar uma linguagem matemática não, vou falar bem a grosso modo. Quando a gente pega um cone e corta o bico desse cone, o que sobra?
A figura que sobra depois que você tira o bico do cone é chamado de tronco do cone. Então, olha só, pessoal, nós temos aqui nessa figura pequena nada mais, nada menos do que o tronco de um cone. Era um cone que eu venho aqui e o que eu faço? Eu apago, aliás, eu corto esse bico fora. E se você olhar essa forma maior, tem aqui a base maior, a base menor. Se você prolongar, você também vai encontrar um cone. Então, nada mais é do que ele cortou fora a ponta do cone e o que sobra é chamado de tronco do cone. Matematicamente falando, nós falaríamos assim: um plano secciona paralelamente a base do cone e o que sobra, tirando a ponta do cone, estou usando uma linguagem mais prática, é chamada de tronco. Se você quiser ver a definição matemática certinha, lá, aquelas palavras bonitas, você joga lá no Google que você vai achar fácil. Enfim, o que eu quero que você entenda é uma maneira bem prática. O tronco de um cone é um cone que perdeu a ponta. Tá ok? Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!